Muito bem, meus irmãos. Uma lei inexorável na Bíblia é aquela que diz que nós colhemos o que plantamos. Semeia-se e colhe. Semeia-se e colhe. Semeia-se e colhe. É sempre assim. Na vida prática, eu vejo isso acontecendo todos os dias. Eu creio que todos nós vemos. É claro que tem muita gente que está colhendo aquilo que plantou e nem percebe que está colhendo o que plantou. Só para ilustrar isso, eu ouvi uma vez num congresso um missionário chamado Otis Skinner, missionário na China, e ele contou a sua própria experiência que ilustra isso. Ele disse que aos 12 anos de idade, seu pai comprou uma bicicleta somente para o seu irmão mais velho. E ele ficou profundamente triste, ficou profundamente frustrado com aquilo. Então ele decidiu trabalhar para comprar uma bicicleta para ele. Vendeu jornais, distribuiu assinaturas de casa em casa, levantava muitas vezes nas frias madrugadas para fazer o seu trabalho. Além disso, às 7 horas da manhã ele tinha que estar na escola. Trabalhou com afinco durante 8 ou 9 meses, economizando cada centavo para comprar a sua sonhada bicicleta. Na semana em que ele completou o dinheiro para comprar a bicicleta, ele foi assistir uma conferência missionária na igreja. Quando o pastor começou a levantar uma oferta para um missionário que acabara de dar o seu testemunho, ele disse que sentiu a voz do Espírito Santo tocando em seu coração e lhe dizendo o seguinte: Skinner, a tua bicicleta, entrega agora a tua bicicleta para a obra missionária. Ele era apenas uma criança e ele conta que começou a chorar e a argumentar com o Senhor, dizendo: Senhor, não me peça isso, a minha bicicleta não. Mas ele disse que aquela voz interior ficava cada vez mais forte. Entrega a tua bicicleta agora mesmo para a obra missionária. Ele disse: eu era um menino de 12 anos de idade e entre o lugar que eu estava sentado até o altar da igreja tinha por volta de 30 metros. E ele disse que foram os 30 metros mais longos que ele já percorreu na vida dele. Ele diz: eu fiz o percurso todo chorando e assim entreguei a minha bicicleta. Anos se passaram e Deus o chamou para o ministério, para ser pastor. E em um de seus aniversários, alguns irmãos da igreja chamaram-no e disseram o seguinte: pastor, venha até o pátio da igreja porque nós queremos lhe mostrar uma coisa. E quando ele saiu, encontrou um grande pacote com um laço amarrado em cima. E os irmãos pediram que ele fechasse os olhos, estendesse a mão, e o vice-presidente da igreja colocou nas suas mãos as chaves de um carro novinho. Ele disse que naquele momento, quando ele entendeu que estava ganhando um carro novo, o Espírito Santo fez a sua mente voltar para aquela bicicleta e lhe disse: eis aí a sua bicicleta. Semeia-se e colhe. A palavra de Deus diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E é interessante que a ideia aqui de achar, a ideia de achar numa medida muito maior, uma medida multiplicada. Irmãos, esta é a lei da semeadura e da colheita que o próprio Deus estabeleceu. E a história de Ruth é um exemplo maravilhoso e prático dessa lei. Tudo que a gente semeia no mundo espiritual, a gente colhe. A história mostra que Ruth foi para o campo. Capítulo 2 termina dizendo que ela está colhendo espigas, ela está
rebuscando trigo, quando Boaz se aproxima dos seus servos e pergunta o seguinte: quem é esta jovem? E eles disseram: essa é a nora moabita de Noemi. O que ela está fazendo aqui? Disseram: ela está colhendo trigo. E do verso 8 para frente, ela começa a então ser abençoada. Ele, Boaz, começa a abençoá-la. Disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. No verso 10 diz: então ela, inclinando o rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces? Como é que fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? E aí é como ela se dissesse o seguinte: o que você achou em mim? Por que você está me abençoando mais do que está abençoando aos outros? E a resposta de Boaz está no versículo 11. Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Preste atenção nisso. Bem me contaram tudo o que fizeste, tudo o que semeaste na tua sogra. Irmãos, o que Boaz está dizendo é isso: você plantou, está na hora de você colher. Sabe por que você está sendo abençoada? Você está sendo abençoada porque existe uma lei afirmando que quem planta, colhe. O que você achou em mim, Boaz? Não achei nada, a não ser que você plantou e agora está colhendo. Meus irmãos, o primeiro desdobramento dessa lei, que essa é a mais universal de todas as leis, se aplica a todos os lugares. Então, a lei da semeadura traz algumas implicações. E é sobre isso que eu queria, então, conversar com os irmãos nessa noite. Quais são as implicações dessa lei? Primeiro, o que plantamos, colhemos. Quando quem planta mentira, colhe traição. Por outro lado, quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta ciúmes, colhe suspeita. Mas quem planta confiança, colhe descanso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Mas quem planta admiração, colhe grandeza. Quem planta fofoca, colhe contendas. Quem planta amizade, colhe compromisso. Quem planta contenda, colhe solidão. Mas quem planta amor, colhe comunhão. Quem planta ódio, colhe amargura. Mas quem planta amor, colhe ternura. Quem planta superficialidade espiritual, colhe decepção. Mas quem planta profundidade de comunhão com Deus, colhe paz, colhe alegria do Espírito Santo. Esta é a lei. Todas as pessoas, não importa quem seja, e não importa a cor ou a raça, não importa de onde veio, não importa se mora no Brasil ou se mora em outro país, se mora no estado de São Paulo ou em outro estado, não importa. Por que Ruth está tão abençoada? Porque eu vi o que você fez com a tua sogra. Eu vi o que você plantou na sua sogra. Eu gosto muito do Salmo 126, especialmente versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água.
como árvore plantada que dá o seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como a moinha, uma palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com isso, o salmista está mostrando que há dois tipos de pessoa. Uma que está plantando junto a ribeiros de água e tem raízes profundas, e outra que não tem raiz. Pergunta é, onde estão firmadas as nossas raízes? Em que solo nós estamos plantando hoje? Que tipo de fruto a nossa árvore está produzindo? De onde a árvore da nossa vida está se alimentando? Onde nós lançamos a nossa semente? Muitos estão lançando a sua semente na beira do esgoto. Outros fincaram suas raízes perto da fossa do ódio. Mas graças a Deus, àqueles que plantam a sua semente junto a ribeiros de águas cristalinas, águas puras, fonte da água da vida. E a palavra de Deus diz que estes que plantam junto a ribeiros de águas vão crescer como árvores frondosas, colherão sempre os seus frutos. O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos plantando, por exemplo, na vida dos nossos filhos? Que tipo de exemplo nós temos passado para eles? Nós precisamos pensar nisso e plantar nos outros pensamentos nobres, decidir que a nossa vida seja instrumento de Deus, seja bênção nas mãos de Deus. Decida fazer que as pessoas se cheguem a você e realmente possam se sentir de fato bem. Decida plantar paz, alegria, felicidade, perdão. Decida ter sempre um sorriso largo. Sabe por quê? Porque aquilo que plantares, certamente você colherá lá na frente. Quantas pessoas plantam pensamentos baixos, murmuração, azedume, más notícias, infelicidade, ódio, falta de perdão, pois esse será o fruto da vida delas. Vão colher no futuro. O que é que nós estamos pensando em encontrar lá na frente? Na vida dos nossos filhos, quem sabe dos nossos netos? Sabia que lá na frente você vai encontrar uma pessoa igualzinha a você, mais velho, mais enrugado, exatamente com o mesmo nome, filho dos mesmos pais, pai dos mesmos filhos? O que você plantar hoje, você vai levar para esse ser que está te esperando amanhã. E eu fico pensando, meus queridos, com que tipo de Altamiro eu vou me deparar lá no futuro. E você? Que tipo de você vai encontrar lá no futuro? Aquele que te espera no futuro traz um sorriso largo ou traz tristeza e amargura no coração? Tem um coração generoso ou tem um coração egoísta? É por isso que a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos plantar hoje grandeza, para amanhã o remorso e a preocupação não nos consumir. Seja nobre o suficiente para não se irritar com facilidade. Seja forte o suficiente para não se irritar com a maldição. Seja feliz o suficiente para não se tornar azedo. Essa é a primeira implicação dessa lei. O que nós plantamos, colhemos. Segunda implicação prática é a seguinte: tudo que plantamos hoje, colhemos mais abundantemente no futuro.
É interessante que o texto diz que na hora da comida, Boaz disse para Ruth: chega para cá, coma do pão, molha no vinho o teu bocado. E ela comeu junto com todos ali e se fartou. Isso era muito mais do que ser abençoada. Isso era praticamente impossível de acontecer, mas aconteceu. Aconteceu. Ela colheu mais do que plantou. Meus queridos, quando nós plantamos um grão de milho, no mínimo nós vamos colher, se plantamos em boa terra, no mínimo vamos colher uma espiga com mais de 100 grãos. Tem uma lei bíblica que diz assim: quem planta vento, colhe tempestade. O que quer dizer? Plante e colherá multiplicadamente. A pessoa não vai colher só vento, vai colher tempestade. Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando é que a gente vai receber mais do que deu? Quando é que a gente vai receber uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Quando a gente dá. Quando a gente dá. Quando a gente reparte. Isso equivale a dizer: plante e você colherá muito mais. Agora, meus irmãos, plantar pouco e colher em abundância não se aplica somente às coisas boas. Infelizmente, se aplica também às coisas ruins. Plante maldade, você colherá muito mais de volta. Quem planta sensualidade, colhe frustração. Quem planta cobiça, colhe pobreza. Quem planta discórdia, volta de mãos vazias. Então, lembre-se, tudo que plantamos voltará em abundância para nós mesmos. Ninguém, irmãos, pode fugir dessa lei. Certamente, hoje, nós estamos colhendo alguma coisa que nós plantamos no passado. Lembra da história de Davi? Ele plantou sensualidade e plantou morte. E quando se arrependeu, Deus o perdoou. Mas Deus lhe disse: eu vou lhe perdoar. Mas a promiscuidade, a contenda, o ódio, nunca se afastará da tua casa, porque você plantou e você vai colher. E a Bíblia diz que a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Sua casa foi visitada pela revolta, pelo incesto, pelo estupro, pela morte dali para frente. Ele plantou, ele teve uma colheita abundantemente amarga. É por isso que a Bíblia diz: plante no reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso. Faça isso. Plante em Deus, porque tudo que você planta, você colhe com mais abundância. E essa é a segunda implicação prática dessa lei. Mas uma terceira aplicação prática é a seguinte: devemos reinvestir o que colhemos. Então, em terceiro lugar, devemos reinvestir o que colhemos. No verso 18, Ruth começou a colher bênção. E o que foi que ela fez? Verso 18 diz: tomou e veio à cidade. E viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Essa lei da semeadura cria um ciclo que vai se tornando uma espiral, tornando-se cada vez mais abrangente. Ruth semeou em Noemi e colheu em abundância. O que sobrou, ela reinvestiu novamente em Noemi e nem imaginava como Deus a abençoaria inacreditavelmente por isso. Se você quer reter o que recebe de Deus, isso apodrecerá. Mas se você reinvestir no reino de Deus, será incomparavelmente abençoado por isso.
Para começar, a gente é abençoado com uma alegria inexplicável que vai invadir a nossa vida. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem disse isso foi Jesus. Eu creio que a nossa geração precisa aprender a alegria de investir nos outros. Quando começamos a morrer para os nossos interesses pessoais, começamos a investir, começamos a ceder, a abençoar, descortina-se diante de nós uma nova dimensão. Eu reconheço que isso é um processo difícil e nós muitas vezes pensamos que não vale a pena. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que vale a pena. Não creia que somente guardando você vai assegurar a sua prosperidade. Alguém disse que nós vivemos na geração do acúmulo, na geração do acúmulo do supérfluo. Quantas vezes temos do que podemos juntar apenas para ter mais? E vamos ajuntando. Viramos a geração tio Patinhas, né? Temos somente para mergulhar e nadar e não para usar. Richard Foster tem um livro muito interessante chamado A Celebração da Disciplina. E nesse livro, ele dá 10 passos de como nós podemos aprender a semear nos outros. Eu quero apenas apresentar rapidamente. Primeiro passo, ele diz: compre as coisas por utilidade e não por status. Compre as coisas por utilidade e não por status. Segundo, rejeite qualquer coisa que vicie. Terceiro, crie o hábito de dar as coisas. Quarto, recuse ser dominado pela propaganda dos fabricantes. É interessante essa questão de ser dominado pela propaganda. Uma vez um amigo meu me disse que não aguentava mais economizar. E eu fiquei surpreso. Disse, mas por que você não aguenta? Economizar é bom. Ele disse, minha mulher resolveu que temos que jogar o freezer velho fora, trocar por um novo, porque é mais econômico. E eu tenho que comprar um micro-ondas novo, porque é mais econômico. E eu tenho que comprar uma máquina de lavar nova, porque é mais econômica. Ele disse, eu não aguento mais economizar. Não dá mais. Mas Foster continua. Quinto lugar, aprenda a desfrutar as coisas sem possuir, sem ser dono, para ser feliz. Já pensaram em quanta coisa a gente pode desfrutar sem ser dono e ser feliz? Desfrute. Desfrute da natureza. Olhe ao seu redor. Tanta coisa boa para desfrutar. Sexto lugar, fuja do consumismo, apreciando mais a criação e a natureza. É bom a gente ver o sol, ouvir um pássaro cantando, passear, contemplar a natureza. Eu creio que nós precisamos fugir um pouco de coisas artificiais, meus irmãos. Fugir de coisas artificiais. Você vai ao shopping e tudo ali é artificial. O ar é artificial, é controlado. Você não sabe se é de dia ou se é noite. Você não sabe se está chovendo ou se está fazendo sol. Ali tem uma porção de coisas que foram preparadas para te conduzir ao consumismo. Fuja. Sétimo lugar, olhe com ceticismo saudável todos os planos de compre agora e pague depois. Normalmente essas coisas são uma armadilha para aumentar a sua escravidão. Né? Compre agora e pague a primeira prestação só daqui a 30 dias. Eu não sei o que eu vou estar passando daqui 30 dias. Irmão, de repente, ninguém tem mais nada para investir em ninguém porque vive pagando dívida. É dívida de todo lado.
8º lugar, recuse-se a participar de um sistema que oprime. Eu gosto de Ruth nesse sentido, ela recebeu e deu. Ela era livre do sistema que predominava. Ela recebe e entrega. 9º lugar, faça da honestidade e da integridade as características fundamentais da sua vida. Que sua palavra seja sim, sim, não, não, como disse Jesus. Porque o que diz passar vem do maligno. Nós precisamos, irmãos, de um reavivamento da ética e da verdade nesse país. Inclusive, precisamos disso na igreja. Você pediu emprestado? Devolva. Você disse sim? Então faça. Disse a alguém que pode contar com você? Então não fale. Assumiu um compromisso? Cumpra. Isso é bíblico. E, finalmente, 10º lugar, evite qualquer coisa que lhe distraia a mente do principal. Precisamos aprender a estabelecer alvos e a correr atrás desses alvos. Não permitamos que a sociedade nos roube os alvos. Quando Ruth recebeu o trigo, a cevada, lembrou-se de seu alvo. Seu alvo foi estabelecido por Noemi e foi leal a ela o resto de sua vida. Irmãos, esse é o 3º desdobramento dessa lei. Devemos reinvestir o que colhemos. Um 4º desdobramento, uma 4ª implicação dessa lei é a seguinte: a colheita virá sempre em amplidão imprevisível. No verso 20, Noemi disse: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é um dos nossos parentes chegados, um dos nossos remidores. Remidor era um costume que havia em Israel de que, em caso de viuvez, um dos parentes mais próximos podia e devia casar-se com a mulher para suscitar naquela família viúva um filho, para preservar a linhagem. Ruth, naturalmente, não sabia que ela entrara no campo do remidor, aquele que casaria com ela para suscitar nela uma geração. Então, quando você planta, prepare para colher porções imprevisíveis. Isso vale tanto para o lado bom quanto para o lado mau. Aí você pode perguntar, mas até hoje eu plantei só o que não presta. O que será de mim? Meus irmãos, uma palavra final. Graças a Deus que o Evangelho tem as melhores notícias. Por isso, eu posso garantir que você pode ser liberto dessa lei. Alguém se dispôs a levar as consequências da sua sentença. Alguém pensou assim: eu não quero que essa lei de quem planta e colhe venha sobre ele, venha sobre ela, venha sobre Ruth. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que Deus se agradou em enfermá-lo, em castigo que nos era devido, Deus colocou sobre ele, sobre Jesus. Essa é a notícia mais revolucionária, mais gloriosa que existe. Você vem plantando, 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 e o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por causa disso, a Bíblia diz: estamos destituídos da glória de Deus. Era uma situação arrasadora, nós estávamos nos afundando cada vez mais. Mas alguém se levantou e recebeu sobre os seus ombros a pena que era nossa, para que nós possamos desfrutar a sua paz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De sorte que o seu passado, sua vida pregressa,
pode ser estancada nessa lei. Não porque a lei foi quebrada, não porque a lei foi destruída, não. A lei continua. O que planta, colhe. Mas quem vai colher se você se entrega realmente a Cristo, se consagra a Cristo? Quem vai colher não é mais você, alguém colheu por você. Pagou por você há mais de 2000 anos atrás. Nós sabemos que o povo judeu podia libertar um prisioneiro na época da Páscoa, escolhendo a vida ou a morte. E eles, diz a Bíblia, escolheram entre Jesus e Barrabás. E escolheram libertar Barrabás e crucificar Jesus. A tradição conta que quando esse Barrabás passou ao pé do Monte Calvário e viu a cruz do meio levantada, com lágrimas nos olhos, ele disse: essa cruz era minha, essa cruz era minha. E a partir daquele dia, Barrabás se tornou um pregador do Evangelho, quando ele constatou que aquela cruz era dele. Meus irmãos, aquela cruz era nossa. Jesus colheu o que nós plantamos, para que nós possamos colher o que ele plantou. Se nós queremos colher o que Jesus plantou, o que precisamos fazer é entregar a nossa vida, consagrar a nossa vida a ele, e certamente colheremos aquilo que ele plantou por nós. Então aí está a lei da semeadura e da colheita. Que Deus nos ajude, que isso possa ficar claro para nós, para que a gente possa desfrutar dessa paz que Cristo quer nos dar, em nome de Jesus. Amém.